Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite, conseguem me ouvir bem? Sim. Perfeito. Sim, Pro. Fechar a janela anti-ruído aqui para não ficar tanto barulho. Pessoal, vamos lá então. Vamos falar hoje sobre a apresentação, tá? Então, a gente marcou a apresentação de vocês para segunda-feira, dia 8, a partir das 19h30. Vai ser lá na faculdade. Eu ainda não tenho as salas de aulas que vão acontecer, que a gente vai usar para fazer essa apresentação, tá bom? Mas assim que isso estiver definido, eu envio para vocês no grupo. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Vocês já estão vendo os bonequinhos aí? Sim, dá para ver sim. Perfeito. Vou abrir aqui o modelo da apresentação. Então, ó, a apresentação é algo que é tranquilo para vocês fazerem, tá? Vocês já fizeram o trabalho todo, já está tudo pronto, vocês já entregaram a versão final para o tutor online. Então, o que que a gente vai fazer no dia da apresentação? Vocês vão formatar a apresentação de vocês usando este modelinho aqui de slides, tá? Então, assim, modelo de fundo precisa ser desse jeito. Tá? Ah, precisa ser só essa quantidade de slides? Não. Vocês podem ajustar de acordo com o que vocês precisam para o trabalho de vocês. Porém, vocês precisam treinar essa apresentação para que vocês não ultrapassem o tempo permitido de apresentação. A gente tem um tempo de apresentação de 7 minutos, ok? Com o restante do tempo para a arguição da banca. Aberto para a banca perguntar, fazer pergunta para vocês, tá? O que precisa obrigatoriamente conter na apresentação de vocês. Então, vocês têm que ter um slide com o título do trabalho de vocês, o nome de vocês, o nome do orientador. Precisa ter a introdução do trabalho, os objetivos, a fundamentação teórica, a conclusão e as referências bibliográficas. Eu mandei para vocês no grupo as regrinhas de apresentação. Então, assim, Ana, eu preciso usar um tipo X de letra. Não, isso vocês podem definir. Usem letras que não sejam aquelas muito desenhadas, para não ficar difícil a leitura da banca, tá? Vocês podem adequar o tamanho da fonte, se vocês precisarem. A única coisa é que o texto dos slides precisa estar num padrão justificado, tá? Importante, referências bibliográficas da apresentação. Não necessariamente vocês precisam usar todo o conteúdo que vocês escreveram no artigo de vocês dentro dos slides da apresentação. Então, quando eu faço isso, quando eu faço um resumo para apresentar, eu, às vezes, não vou usar algumas citações bibliográficas, algumas citações de texto. Então, o que que vai entrar nessas referências aqui do slide? Apenas as citações que vocês usaram dentro dos slides da apresentação. Então, não necessariamente vai ser igual à referência que vocês têm no artigo completo que vocês entregaram. Tá? Pode ser uma quantidade menor de referências, porque como vocês vão resumir o texto para colocar na apresentação, pode ser que alguns autores sumam dali dos slides, então eles não vão entrar na referência, tudo bem? Sim, Tudo bem, Pro. Pro. Tá? Então, nas referências da apresentação, entram apenas as citações que vocês usarem para formatar os slides, tá? Isso é a parte mais importante. Posso usar figuras? Posso, não tem problema. Se vocês acham que uma figura é importante para que a banca entenda a explicação de vocês, vocês podem usar, desde que vocês coloquem a fonte embaixo da figura, de onde ela foi tirada, não tem problema.
Posso usar gráfico, pode usar tabela? Pode, desde que isso também tenha as fontes bonitinho, tá bom? Então, isso não tem problema nenhum. Vocês podem usar sem medo de ser feliz, só não mudem o fundo do slide. A gente acabou fazendo um padrão para não ficar assim, um faz um slide todo cheio de explosões, luzinhas coloridas e não sei o quê, e o outro faz um slide preto e branco. Então, para padronizar, a gente optou por fazer esse tipo de fundo, tá bom? Que mais, gente? Vão me perguntando aí para eu lembrar do que mais eu preciso falar. A banca Pro, a gente fica sabendo só no dia ou fica sabendo antes? Não, eu já posso, eu mando para vocês, tá? Eu mando a planilha com cada banca que tem. Já fiz essa planilha, já está dividido, tá? Tá bom. Quem vai fazer parte das bancas? Eu, professor Jurailton, Andrei, Fábia, Juliana e Ronaldo, tá? Então, nós somos 6 professores que vão estar divididos nas bancas de vocês. Vocês podem convidar, tá? Pessoas para irem. Eu quero chamar meu marido, minha mãe, meu pai, meu namorado. Pode. A apresentação de TCC é uma apresentação pública. Se chegar alguém lá de outro, eu soube que hoje tem TCC. Alunos de outros cursos ou de outros semestres da fisioterapia, a gente não pode impedir a entrada, tá? A entrada é livre, porque apresentações de trabalhos de conclusão de curso em qualquer lugar são apresentações públicas. Então, a gente pode permitir a entrada e vocês podem se sentir à vontade para convidar familiares, amigos, quem vocês quiserem. Tudo bem? Sim, tudo bem. Lembrem, tanto para apresentar quanto para formatar os slides, a linguagem é uma linguagem científica, uma linguagem formal. Então, por exemplo, não pode aparecer na conclusão do trabalho de vocês. Eu acho que o benefício é esse. Não, você não acha nada. Você vai concluímos através desse trabalho, ou conclui-se através desse trabalho. A linguagem continua sendo uma linguagem formal, tá? Não pode usar linguagem coloquial. O que eu sempre oriento vocês, gente? Treinem, tá? Apresentação é treino. Nervosismo, um pouquinho de nervosismo, todo mundo vai ter, isso é normal, a banca sabe que isso acontece, a gente sabe considerar isso. O que a banca vai avaliar? Se vocês se prepararam para a apresentação, né? É muito diferente. Eu posso estar nervosa e ter alguma dificuldade, mas se eu estudei, se eu me preparei, eu vou discorrer bem. Vocês precisam lembrar que vocês fizeram esse trabalho. Então, ninguém mais sabe a respeito do trabalho do que vocês mesmos. Vocês pesquisaram, vocês estão aí há praticamente um ano fazendo esse trabalho de conclusão de curso, fazendo TCC1, TCC2. Então, assim, vocês sabem a respeito do trabalho. Cuidado na hora de colocar informações na apresentação que vocês não consigam explicar. Então, por exemplo, nós já tivemos ocasiões em que alunos colocaram lá uma palavra e, quando foi questionado, o aluno não sabia nem o significado da palavra. Gente, isso não pode. Vocês estão fazendo uma apresentação, se vocês vão usar uma literatura, se vocês vão usar uma palavra, vocês precisam saber o que ela significa. Porque se alguém na banca faz um questionamento, você não pode falar assim, eu não sei o que é essa palavra. Então, tinha que, no mínimo, fazer a pesquisa, procurar. Podem levar fichinhas para vocês terem em mão. Tem gente que fica mais segura se faz fichinha de resumo. Pode. Evitem leitura, né? Lembrem que vocês estão apresentando para o público. Então, assim, não é para ficar de costa para o público, não é para ficar só lendo o slide, porque fica cansativo. Precisa treinar entonação de voz, precisa treinar tempo. Então, vocês vão programar os slides, aí vocês vão pegar lá pai, mãe, namorada, namorado, marido, cachorro, papagaio, vão apresentar para eles, vão treinar para vocês se sentirem seguros na hora da apresentação. Tá? Isso é importante.
Então, estudem a apresentação de vocês, formatem a apresentação de vocês, estudem para apresentar. Pode levar fichinha para memorizar, não tem problema, mas evita ficar lendo e ainda ficar lendo assim. Tem gente que vai ler de costa para o público assim. Artroplastia de quadril é muito frequente em idosos. Que a gente mal consegue ouvir o que vocês estão falando. Isso não pode. Treinem entonação de voz, treinem para fazer. Vocês estão em casa, vocês estudaram conosco 5 anos. Não é um ambiente desconhecido, não são professores desconhecidos. Então, assim, vocês têm que estar tranquilos na hora de apresentar, porque vocês estão na casa de vocês. E esse é o primeiro treino para que vocês possam, um dia mais tarde, apresentar trabalhos de pós-graduação, de mestrado, de doutorado em outros locais, tá? Em que vocês vão ter menos tempo de convivência com os professores. Então, neste momento, é um momento excelente para vocês conseguirem aprender a se posicionar para apresentar, porque vocês estão na casa de vocês estão conosco faz 5 anos. Né? Não precisa ficar extremamente estressado, não precisa se preocupar demais, precisa estudar, precisa treinar e se preparar, mas não precisa enlouquecer, tudo bem? Tudo bem, Pro. Opa, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Referente aos slides, todas as informações que eu falar tem que estar presente no slides ou alguns Não. assuntos pode estar de fora? Pode, não precisa necessariamente você fazer um texto longo no slide. Você Certo. pode, ótima pergunta. Você pode fazer em tópicos, tá? Você pode optar por formatar o seu slide em tópicos. Então, por exemplo, não lembro o seu tema, Dani, fala. O meu é síndrome do impacto no ombro. Tá. Então, vamos por lá. Você vai colocar síndrome do impacto do ombro. E aí você coloca um tópico só. Definição. Precisa estar escrita a definição no seu slide? Não. Você pode explicar. Você pode só deixar ali escrito definição para você lembrar a ordem que você vai falar primeiro da definição, depois dos sinais e sintomas, mas não precisa escrever tudo. Você pode deixar por tópicos e ir explicando cada tópico. Tá, perfeito. Tá? Não tem problema nenhum. Cuidado, essa pergunta do Daniel foi boa, porque assim, cuidado para também não fazer um slide com muito texto, cheio de texto, para não ficar cansativo até na estética do slide. Tentem fazer mais resumidinhos mesmo, em forma de tópico, você pode até colocar a definição, né? É uma síndrome, mas tenta fazer uma definição enxuta para não ficar um texto longo em slide, porque fica um pouco cansativo, tá bom? Que mais, gente? Eu acho que só. E a gente faz um resuminho do texto, né? Só, para colocar nos slides, né, Pro? Isso, faz um resuminho do texto, tá bom? Vestimenta para vocês, gente. É livre, tá? A gente não impõe isso para vocês. Lembrando que é uma apresentação formal, né? Então, assim, não dá para ir. Vamos supor, vamos pegar o Dani, que é o único rapaz aqui conosco na reunião. Douglas não pode entrar. O Dani não pode ir de bermuda, camiseta e chinelo e boné virado para trás. Não é adequado. Vocês, meninas, não podem chegar lá com roupas transparentes, decote exuberante, porque não é o momento. O momento é uma apresentação científica, então, assim, vocês podem usar a roupa que vocês acharem adequadas, desde que vocês respeitem as normativas de uma apresentação científica, tá? Sem exageros, né? Vamos brincar dessa forma. Porque é um momento em que vocês estão apresentando o trabalho científico de vocês. Eu não queria me preocupar com roupa, eu fico nervosa, eu fico nervoso de ter que escolher. Posso ir de branco, igual eu vou no estágio? Pode, não tem problema, tá? Às vezes é melhor do que vocês ficarem tensos, se preocupando, se vai com isso, com aquilo. Fica à vontade, fica a critério de vocês,
tá bom? Tá bom, Pro. Mais alguma dúvida, gente? Da minha parte, não. Tá. Pro, uma dúvida. Para apresentar o slide, eu levo no tablet, no celular, mando. Ah, boa, Nádia, obrigada. Eu ia esquecer de falar isso. Pendrive, tá? Pendrive? Levem Uhum. o pendrive, porque nós vamos usar as máquinas da universidade para usar o data show. Então, não dá para levar no notebook de vocês. Precisa levar gravado num pendrive. Às vezes, o que acontece? Mandem para vocês, eu sempre oriento isso para vocês. Obrigada, Nádia, de ter perguntado, porque eu tinha esquecido de falar isso. Levem gravado num pendrive e mandem a apresentação para o e-mail de vocês. Ah, se na pior das hipóteses der pau no pendrive, não conseguir abrir, ou seja lá o que for, vocês conseguem acessar o e-mail e a gente baixa a apresentação na máquina da universidade. Tudo bem? Assim vocês não correm risco de assim, e se meu pendrive falhar por algum motivo, porque tecnologia pode acontecer com qualquer um. Então, mandem também para o e-mail de vocês, tá bom? Ah, tá ok. Eu fiquei pensando como é que eu vou mandar para eles. Não, você grava no pendrive e a gente coloca na máquina da universidade, no computador de lá. Mas envia uma cópia para vocês da apresentação por e-mail, tenham no e-mail de vocês, porque se der qualquer pane no pendrive, a gente consegue baixar pelo e-mail, tá bom? Ah, tá ok. E naquela sequência mesmo que você apresentou, né? Precisa ter aquela sequência porque são os pontos que vocês têm que ter no slide. Agora, eu preciso de mais de um slide de introdução. Tudo bem, não tem problema. Só que você tem que ter introdução, tem que ter objetivos, né? Tem que ter bonitinho ali aqueles tópicos precisam existir. Ah, mas eu vou usar, sei lá, 2 ou 3 slides para introdução. Tudo bem, não tem problema, tá? Desde que você tenha todos os tópicos, não tem problema nenhum. Ah, tá ok, Pro. Obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Então, acho Da que minha só parte, mesmo. não, Pro. Bom, vamos fazer os combinados de sempre. Às vezes, quando vocês forem montar os slides, quando vocês forem montar a apresentação, vão surgir dúvidas. Mandem no grupo, eu já vou mandar a planilha para vocês, dos professores que vão participar das bancas, tá bom? Que professor está em qual banca. Vocês precisam estar lá na faculdade às 19h30, tá bom? E aí, assim que eu tiver as salas definidas, quem vai ficar em cada sala, eu aviso para vocês no grupo também. Combinado? Combinado. Perfeito, gente. Façam com tranquilidade, façam tranquilos, respirem força. Esse momento é um momento de festa já. Já é um momento de apresentar, já finalizar. A parte mais difícil vocês já fizeram. Bom, podemos encerrar então? Pode sim, Tudo Pro. certo. Sim, Pro. Perfeito, gente. Boa noite para vocês e bom descanso. Depois eu Boa disponibilizo a noite. noite, Pro. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite.